A conjuração anticristã. Monsenhor Henri de Lassus, doutor em teologia. O templo maçônico, que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica. As portas do inferno não prevaleceram contra ela. São Mateus, capítulo 16, versículo 8. Tomo 1. Secretaria de Estado do Vaticano, 23 de outubro de 1910. De Sua Santidade Monsenhor. O Santo Padre Pio X recebeu com paternal interesse a obra intitulada A Conjuração Anticristã, que me pedistes para lhe encaminhar em vosso nome. Sua Santidade vos felicita afetuosamente por haverdes levado a bom termo a composição dessa obra importante e sugestiva. Em sequência uma longa série de estudos que igualmente fazem honra a vosso zelo e a vosso ardente desejo de servir a causa de Deus e da Santa Igreja. As ideias diretrizes de vosso belo trabalho são aquelas que inspiraram os grandes historiadores católicos, a ação de Deus nos acontecimentos deste mundo, o fato da revelação, o estabelecimento da ordem sobrenatural, e a resistência que o espírito do mal opõe à obra da redenção. Vós mostrais o abismo a que conduz o antagonismo entre a civilização cristã e a pretensa civilização que regride em direção ao paganismo. Quanta razão tendes em estabelecer que a renovação social só se poderá fazer através da proclamação dos direitos de Deus e da Igreja. Ao vos exprimir sua gratidão, o Santo Padre faz votos de que possais, com uma saúde sempre vigorosa, realizar inteiramente o plano sintético que traçastes, e como sinal de sua particular benevolência, ele vos envia a bênção apostólica. Com meus agradecimentos pessoais e minhas felicitações, recebei, Monsenhor, a certeza dos meus sentimentos bem devotados em Nosso Senhor. Cardeal Merri deu ao Monsenhor Henri de Lassus, prelado doméstico Lille. A Maria, preservada do pecado original, à vista dos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus disse à serpente: entre ti e a mulher, e a posteridade dela. Ela te esmagará a cabeça. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Sobre o autor. O texto abaixo foi extraído do livro Nobreza e Elites Tradicionais Análogas nas alocuções de Pio XII ao patriciado e à nobreza romana, do professor Plínio Correia de Oliveira, Livraria Civilização Editora, Porto, 1993. Monsenhor Henri de Lassus. Anos 1836 a 1921. Ordenado sacerdote em 1862, exerceu o ministério como vigário em Valenciennes, Saint-Géry e Lille, Sainte Caterine e Sainte Maria Madeleine. Em 1874 foi nomeado capelão da Basílica Notre-Dame de La Trille, Lille. Cônego honorário em 1882 e prelado doméstico em 1904. Em 1911 foi promovido a protonotário apostólico. Em 1914 tornou-se cônego da recém-criada diocese de Lille-Déon do Cabildo da Catedral. Como escritor publicou as seguintes obras: Histoire de Notre-Dame de La Trille, Patronyme de Lille. Ano 1891. L'Americanisme et la Conjuration Anti-Chrétienne. Ano 1899. Li Problème de l'Heure Presente, Antagonisme de Deux Civilisations. No segundo volume, 1904. L'Encyclique Passende Dominis Egregis et la Démocratie,
Ano 1908. Veritas Sociales et Reus Democraticas. Ano 1909. La Conjuration anti-Etienne, le Temple maçonnique volante s'élever sur les ruines de l'Église catholique. Prefácio do Cardeal Merry Delval, terceiro volume, 1910. Condamnation du modernisme dans la censure du Silon. Ano 1910. La question juive. Extraído de La Conjuration anti-Chrétienne, ano 1911. La démocratique Etienne, Partiet, École-vous du diocèse de Cambrai. Ano 1911. La mission posthume de Jeanne d'Arc et le règne social de Jesus Christ. Ano 1913. Les pourquoi de la guerre mondiale, réponses de la justice divine, de l'histoire, de la bonté divine. Em 3 volumes, 1919 a 1921. Como jornalista, em 1872 passou a colaborar no periódico Semaine Religieuse do Diocese de Cambrai, do qual se tornou proprietário, diretor e principal redator em 1874. Fez desta publicação um bastião contra o liberalismo, o modernismo, e todas as formas de conspiração anticristã no mundo. Com a criação da Diocese de Lille, esta revista tomou o nome de Semaine Religieuse do Diocese de Lille, tornando-se órgão oficial do bispado em 1919. Monsenhor de Lassus, que fora ordenado sacerdote sob Pio IX, exerceu a maior parte das atividades do seu ministério sob Leão XIII e São Pio X, havendo falecido durante o pontificado de Bento XV. Teve parte saliente nas ardentes polêmicas que marcaram a vida da Igreja durante esses pontificados, sempre movido pelas grandes preocupações que marcaram os pontificados de Pio IX e de São Pio X. O modo de Monsenhor de Lassus encarar os problemas religiosos, sociais e políticos da Europa e da América do seu tempo era muito afim com o de Pio IX e o de São Pio X, orientação que defendeu com inteligência, cultura e valentia inexcedível, quer durante o reinado desses dois pontífices, quer durante o de Leão XIII. Como é sabido, a interpretação que este último dava ao panorama geral religioso, social e político da Europa e da América no mesmo período, quer como cardeal-bispo de Pirusa, quer como papa, em muitos pontos não coincidia, na medida em que tal pode ocorrer entre papas, com a interpretação de Pio IX e de São Pio X. A fidelidade de Monsenhor de Lassus à linha de pensamento e de ação que ele seguira sob Pio IX continuaria a seguir durante os pontificados subsequentes. Era própria expô-lo a incompreensões, advertências e medidas acautelatórias, provavelmente penosas para ele, partidas da Cúria Romana ao tempo de Leão XIII. Ele as recebeu com toda a medida de acatamento preceituado pelas leis da Igreja, mas usando também da medida de liberdade que essas leis lhe asseguravam. Assim, foi ele objeto de advertências de autoridades locais e da própria Santa Sé devido aos seus ataques contra o Congresso Eclesiástico de Reims, ano 1896. E o Congresso da Democracia Cristã, ano 1897. Em 1898, uma carta do padre Sebastião Yart fez-lhe ver que os seus artigos polêmicos desagradavam ao Vaticano. Logo a seguir, a Santa Sé pediu a Monsenhor de Lassus para cessar a sua campanha refratária e as suas polêmicas violentas. Em 1902, o cardeal Rampolla pediu a Monsenhor Sanois, bispo de Cambrai, para advertir o jornal de Monsenhor de Lassus, Semaine Religieuse.
A ascensão de São Pio X ao sólio pontífice haveria de reparar largamente Monsenhor de Lassus pelos dissabores que sofrera. O santo pontífice compreendeu, admirou e apoiou claramente o valente polemista, como esta também apoiou sem reservas a luta antiliberal e antimodernista de São Pio X. Como reconhecimento ao mérito dessa luta, o valoroso sacerdote foi elevado por São Pio X a prelado doméstico em 1904, a protonotário apostólico em 1911, tendo também ascendido ao cargo de deão do cabido da Catedral de Lille em 1914. Durante a guerra, Monsenhor de Lassus suspendeu compreensivelmente as suas polêmicas, tal como fizeram, em benefício da união nacional contra o adversário externo, os polemistas franceses de todos os matizes. Na aurora da paz, em 1918, Monsenhor de Lassus reacendia sua chama de polemista. Esta chama sagrada extinguiu pouco depois da sua morte. As duas edições francesas do Problema da Hora Presente estão esgotadas. Restam alguns exemplares da versão italiana. Os livreiros pedem que essa obra seja reimpressa, para que possam atender aos pedidos de seus clientes. O autor entendeu não dever ocupar-se com a reimpressão. O problema que o americanismo havia apresentado inicialmente às suas meditações tornou-se logo, no seu espírito, o da Revolução, depois o da civilização moderna, que data da Renascença. Hoje, ele o concebe numa amplitude ainda maior. É o problema da resistência que o naturalismo opõe ao estado sobrenatural que Deus se dignou de oferecer às suas criaturas inteligentes. Assim considerado, o problema abraça todos os tempos. Ele se apresentou na criação dos anjos, no paraíso terrestre, no deserto onde Cristo quis submeter-se à tentação. Ele continuará colocado, para a cristandade e para cada um de nós, até o fim do mundo. Refazer a obra esgotada oferecia, sob esse ponto de vista, duas vantagens. Após madura reflexão, o autor preferiu seccionar sua obra. O problema estava posto assim: existe luta entre a civilização cristã que está na posse do Estado e a civilização moderna que quer suplantá-la. Qual será a saída para esse antagonismo? Daí três questões: a do judeu e do franco-maçom, que são precisamente hoje, aos olhos de todos, os sitiantes da cidadela católica. A da democracia, que é, no dizer dos próprios sitiantes, a sugestão mãe de que se servem para atacar a civilização cristã na opinião pública e em seguida nas instituições. A da renovação religiosa, social e familiar, exigida pelas ruínas já amontoadas e aquelas que o anticristianismo ainda fará. Essas três questões foram intimamente unidas no livro intitulado Problema da Hora Presente. O autor acreditou ser bom separá-las a fim de poder tratar cada uma delas mais a fundo. A questão da democracia foi retomada na obra que acaba de aparecer sob o título Verdades Sociais e Erros Democráticos. A questão da conjuração anticristã, da qual a seita judeu-maçônica é a alma e o braço, é objeto do presente livro. O autor não se deteve em procurar as origens da seita, não se preocupou em estudá-la de pontos de vista diversos, nos quais outros publicistas se colocaram. O que ele quis trazer à luz foi a parte de ação que a seita judeu-maçônica tem na guerra declarada à instituição católica e à ideia cristã, e o objetivo dessa guerra.
Esse objetivo é de arrancar a humanidade da ordem sobrenatural fundada pela redenção do Divino Salvador e de fixá-la definitivamente no naturalismo. Faltará falar da renovação. Ela não pode ser fruto senão da restauração da autoridade, a autoridade de Deus sobre sua obra, particularmente sobre as criaturas inteligentes, a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, o novo Adão, sobre a humanidade que ele resgatou com o seu sangue e da qual ele é o Senhor por sua personalidade divina, a autoridade da Igreja sobre os povos que ela dotou de civilização cristã e que se precipitam nos seus braços sob a pressão do abandono em que vai jogá-los o progresso da civilização moderna, a autoridade das famílias principescas sobre as nações que elas construíram, a autoridade do Pai na sua família e a dos ancestrais sobre as gerações de que foram o princípio. Enfim, o direito de propriedade sobre os bens de que a família ou o indivíduo se tornaram autores por seu trabalho e suas virtudes, e não sobre as riquezas adquiridas pela agiotagem ou pela injustiça. A renovação exige essa sextupla restauração. Se ela não começa a se produzir num futuro próximo, a sociedade familiar, civil, religiosa se precipitará no abismo em direção ao qual ela corre com uma velocidade que se acelera a cada dia. Feito esse terceiro trabalho, faltaria reconstruir a síntese da qual jorraria a solução do enigma que inquieta as gerações contemporâneas e que projetaria sua luz sobre o futuro da humanidade. Septuagenário há 5 anos, o autor não pode esperar cumprir tal encargo. Queira Deus, se isso entra em seus desígnios, de confiá-lo a quem puder levá-lo a bom termo.